Ei, Fabi, tudo bem? Me dá um feedback aí, como é que tá o áudio aí? Tô digitando aqui, ó, o tema da live. Ei, Carol, tudo bem? Ei, Mai, tudo jóia? Vendo os rostinhos aqui conhecido, coisa boa. Deixa eu convidar aqui o pessoal pra live. Como é que tá aí, pessoal? Estão me escutando bem? Obrigada, Carol. Hoje nós vamos falar sobre autoestima e carga mental, né? Tema que dá pano pra manga, né, gente? Ainda mais entre nós, mulheres, né, Hannah? Ei, Adriana? Ei, Hannah? Ei, Bruna, E aí, a pequenininha dormiu? dormiu. Nós resolvemos fazer esse horário, né, pra esperar dormir. É, minha filha, mas quase que não dorme. Ai, aqui em casa não dorme enquanto eu não vou pra cama, faço dormir, leio historinha. Pera. Quase, ela dormiu, era aqui, deve ter 10 minutos. Olha, vou ter que fazer aqui na sala, sem minha iluminação, porque a gente tá em reforma e os quartos ali estão uma bagunça. Mas tá dando pra. A imagem tá boa? Tá dando pra ver direitinho? Tá dando pra te ver. Então tá. Tá tranquilo. Então tá. E aí, vamos falar hoje de um tema bem Vamos. importante, né, que é autoestima e É um carga mental. tema bem pertinente até pra esse momento, né, Bruna, que a gente tá vivendo da quarentena. Eu acho que mexeu muito com todo mundo. Principalmente com as mulheres e mães, né? Sim, com certeza, muito mesmo. E eu acho que é até importante também para a gente rever várias coisas, né? Talvez aí dessa questão da autoestima, dessa carga, né? Principalmente da Sim. carga. Uhum. Isso mesmo. Você Voltar, falou o entrar em link da live contato. aí para algumas pessoas, eu saí É, mandando pro mandei, eu também pessoal aqui chamei. também. É, ia mandar. Deixa eu mandar para um povo aqui também. É, já mandei aqui. A Adriana falando que adora o nosso trabalho. Obrigada, Adriana. Que bom que você Ah, a participa. Adriana é colega também, é psicóloga. É, psicóloga, é. É, psicóloga Natália. Natália também já é paciente há muito tempo, acompanha também os projetos que eu faço. Coisa E é boa. mãe também. Nosso público é bem mãe, né? Acho que o seu também, não é? É, o meu dá uma mesclada com um pouco, porque eu não Mesclada, né? trabalhava só com mãe, eu não trabalhava até então, né, assim, com mães diretamente. Comecei a focar mais na maternidade, a Rafa já estava com quase 2 anos, 1 ano e Uhum. meio por aí. Foi quando eu comecei a perceber essa demanda das mulheres, né, em relação à maternidade, como que influenciava. E aí foi onde eu comecei a focar mais nessa questão mesmo da maternidade. Sim. Mas o seu você trabalha com as mães também? Ou o seu público é Trabalho. infantil? É, na verdade, não, público infantil não. Eu Ah, tá. trabalho, o atendimento psicológico eu faço adolescentes e adultos em geral. Mas eu tenho o projeto, que é Falhar a Língua do Seu Filho, que trabalha com mãe na educação das crianças. Das crianças, entendi. Que é a Legal. educação, que é a parentalidade positiva. Uhum. Então vamos começar, né? Vamos, embora. A gente falou, né, sobre esse assunto, porque realmente, pelo menos aqui pra mim, tem chegado muito esse tema de
além da carga mental, do esgotamento mental, Uhum. né? E como que as mulheres se veem no meio de tudo isso, e aí em relação à autoestima. Você pode falar, Bruna, para começar? Você estava me Posso. explicando mais cedo aquela questão da construção da autoestima, eu acho bem interessante você falar sobre isso. Uhum. Não só autoestima, né? Mas autoimagem, autocuidado, é, autopercepção. Então, tudo aquilo que refere a auto tem a ver com as questões interpessoais, né? Como é que a gente forma o nosso interno? Como é que isso se dá? Como é que isso é formado? Então, a autoestima tem a ver com essa questão da gente se ver, como é que a gente se vê. Uhum, E para a gente entender como é que a gente se vê, como é que a gente se percebe, tem a ver com o conhecimento, com o autoconhecimento, que também é alguma coisa interpessoal, não é algo externo. uhum, E aí, quando a gente fala dessas imagens referentes à nossa imagem pessoal, à nossa imagem interna, a gente está falando de habilidades que têm a ver conosco. E como é que isso é formado? Como é que isso se dá? Né? Onde que esse processo inicia? Então, é importante a gente trazer isso. Como é que isso vai se iniciar? Então, essas habilidades, elas têm a ver com a construção infantil. Como é que a gente trabalha isso lá na infância com a criança? uhum. Como é que a gente vai trabalhar todas essas habilidades com a criança para ela ter essas habilidades pessoais na vida adulta? Então, tem a ver com a autoconfiança, tem a ver com a autonomia, com amor próprio. E tem a ver comigo. Como eu consigo visualizar isso em mim para que eu também transmita isso ao meu filho, às crianças que eu também que participam, né, da minha vida, que estão ao meu entorno. Uhum. Porque às vezes não E aí precisa ser faz filho, parte né, mas pode ser dessa construção, né? De faz parte como que a dessa gente construção. vai. Isso. Faz parte dessa construção. Por que faz parte dessa construção? Porque a criança, ela é efeito do outro, não é? Uhum. Sem o outro, Sim. sem a mãe ou sem qualquer outra coisa, a criança não existe. Tem que haver um desejo, tem que haver, né, que seja uma criança que vai ser colocada ali, né, um embrião. Não necessariamente Uhum. ter um pai, mas tem que haver alguma coisa de um desejo, de alguém que vai construir, constituir essa criança primeiro. Sim. Não é isso? Então a gente é formado por esse outro. Por isso que essa imagem, essa construção dessas habilidades pessoais tem a ver com esse outro que está nos formando, né? Que está ao nosso entorno e que é alguém de confiança para essa criança. Uhum. Sim, isso é Porque bem a legal você personalidade. tá falando mesmo. É bem interessante o que você está falando dessa construção, porque a minha percepção, que eu digo, a nossa, né, percepção, não a minha, Hannah, Sim, mas sim. a nossa percepção, né, que até se brincou, você fala muito sobre crenças, né, e é bem isso mesmo, que a Aham, nossa percepção, as nossas experiências, como elas vão impactar diretamente na construção dos nossos filhos. sim. Né? Então, assim, outro dia a Rafa até falou um negócio que eu nem, tipo assim, eu até achei, até assustei na hora que ela falou assim, tentando montar um brinquedo, ela olhou pra mim e falou assim, eu não consigo. Aí eu olhei e falei, e eu não falo isso aqui em casa, né? Eu não consigo. E aí eu falei, consegue? Sim, filha, tenta. Ela, não, mãe, eu não consigo. Aí eu falei, tenta primeiro, vamos tentar, vamos ver se você consegue. E ela foi, conseguiu, tentou, conseguiu, né? Aí no outro dia, ela já fez o movimento contrário. Ela olhou pra mim e falou assim: Mamãe, ela perguntou: Eu consigo? Ah, eu consegue, você vai conseguir. Então, provavelmente, se Uhum. eu não tivesse essa segurança, né, de passar isso pra ela, e eu já fizesse o contrário, né, falasse assim: Sim, Você não vai conseguir. Aí ela ia começar a ter essa construção dela, né? E aí, como sim. que isso, que foi o que você falou, que você vai falar da criança interior, que é a É. nossa criança hoje, né, Bruna? É. Que é esse senso de não se sentir capaz, né? Porque Sim, essa percepção de se sentir capaz tem a ver com essa questão da confiança que a gente coloca neles ou não coloca.
Sim. né? Tem a ver também com a superproteção, às vezes. Que a gente, às vezes, tem Uhum. mães que superprotegem, né, os filhos. E tem mães que cobram muito, então tudo é insuficiente. Então, quando Sim, a é gente verdade. tá, né, tá tanto de um lado quanto do outro, que imagem, que senso de capacidade que a gente está trazendo e que a gente está fazendo com que essa criança construa. E por que Uhum. que a gente está falando disso? Lá da criança, lá da, né, vamos pensar, dessa estrutura lá da base. Porque tem a ver com essa questão que eu falei da criança interior. Uhum. Né? Nós somos adultos, mas existe uma criança interior no sentido de que algo foi formado ali das nossas habilidades pessoais e interpessoais, foi formado na nossa infância, Uhum. né? Essas pessoas que nos olhavam, que eram pessoas de referência para nós, como que elas nos denominavam? Uhum. É isso que você acabou de falar desse exemplo com a sua filha, né? É, Qual que é esse exatamente. senso que essas pessoas que a gente confiava depositavam em nós? Eles acreditavam em nós? Não acreditavam? Eles nos Uhum. super protegiam? Então, é esse senso que a gente vai carregar para o resto da vida. Por isso que tem Uhum. a ver com a criança interior, né? E você falando, quando a gente fala, né, sobre essa questão, por exemplo, autoestima, geralmente o termo autoestima ele é muito visto para essa questão exterior, a física. Aham, Você já parou para prestar atenção? Toda vez que você sim, vê qualquer programa voltado para autoestima, é programa voltado para você trabalhar o seu lado exterior, você trabalhar essa questão, né, da aceitação de padrão de beleza, enfim, da estética. da estética. E aí eu vejo que é completamente o contrário. Hum, Né? Se a gente não trabalha essa nossa autoestima interna, que aí eu acho que parte, né, desse pressuposto da autoconfiança, da segurança, de você realmente entender a sua essência, entender até a sua criança interior, uhum, eu acho que pode existir a pessoa mais maravilhosa do mundo, falando fisicamente, que a autoestima não vai existir. Né? sim. E agora, antes de eu entrar aqui na live, as meninas estavam conversando lá no grupo, que eu fiz uma live mais cedo falando sobre essa questão da autoimagem e como que impacta no nosso posicionamento profissional, Uhum, né? E eu falando assim, gente, engraçado, porque na minha adolescência eu tinha zero autoestima. E não por questão de beleza, ou ser feia, ou isso ou aquilo, não. Mas porque eu não confiava, porque eu via, sabe, aquele monte de gente fazendo um monte de coisa e um monte de esporte. Eu falava, eu não dou conta, eu não sei fazer isso. E eu saí para estudar fora de casa muito cedo. E eu tive que fazer uma reconstrução da minha autoestima. E quando você me falou da sim. criança interior, inclusive que você falou do filme, que você pode falar dele aí, que é uma coisa Aham, incrível. Na mesma hora eu falei, gente, é exatamente isso. Até hoje eu faço essa minha reconstrução da minha autoestima que veio lá da minha adolescência. sim, sim. É essa base, né? Porque a gente traz internamente essa construção das experiências que a gente Uhum, vivenciou. Porque para a criança o que fica é essa experiência. Quando você fala para sua sim, filha, filha, você consegue, você é capaz, você vai dar conta, eu tô aqui, né? Então, assim, uhum, você estava ali como alguém emocional para ela, para trazer essa segurança, porque eles precisam enquanto criança, sim, né? E falar, você é capaz, você vai. Né? Então, quer dizer, mamãe uhum, tá aqui, qualquer coisa, né? Eu estou aqui mesmo, eu vou te uhum, ajudar, né? Vou contribuir com isso. Então, essas experiências, né? A forma com que as crianças vão vivenciar essas experiências é que a gente vai carregar, porque sim, tem a ver com as memórias afetivas que a gente traz. E muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente não tem confiança, a gente não tem uhum. consciência, Consciência, isso. não tem consciência de que o que eu represento hoje, a forma com que eu vou agir hoje, tem a ver com o que eu experienciei, né? Com o que eu vivenciei. E como é que eu estou trazendo isso de forma emocional. Porque essa Uhum, questão da autoestima está relacionada a essa questão emocional, das vivências, né? Dos sentimentos. uhum. E é isso que eu É, carrego. isso, e aí foi um ponto que você tocou, assim, é porque, gente, eu tô falando do ponto que ela tocou, é porque a gente conversou antes da live, né? Conversando. Então, É. e eu acho que são pontos realmente importantes, uma coisa que você tocou e que realmente eu não tinha parado para pensar nisso Hum, ainda. Essa questão, né, dessa construção da nossa autoestima, da nossa consciência, da nossa segurança, e aí que é onde entra o assunto da carga mental, como a gente lida com os nossos estresses, né? sim. Como que a gente lida até com as frustrações.
Né? Sim, Carga mental, esse termo, não sei se você chegou a olhar, que né, lá antigamente ele foi criado bem para as mulheres mesmo, né? sim, para as Porque a mulheres. gente precisa planejar, executar, organizar, cuidar de filho, cuidar de casa. Então a gente exerce muitas atividades ao mesmo tempo, né? Uhum. Então isso sobrecarrega mesmo a nossa parte mental, né? E hoje, se a gente for olhar nos nossos dias de hoje, além de todas as tarefas domésticas, a gente ainda trabalha fora. E Sim. eu percebo que a gente não dá conta mais de ficar parada, né? E aí vem essa autocobrança, né? Essa cobrança de que a gente tem ao mesmo tempo que dar conta de tudo da forma mais perfeita possível. Uhum. E que não é dessa forma, né? Mas aí tá. E aí como é que eu lido, né, diante de tudo isso? Né? Eu fico frustrada, eu fico muito irritada, eu fico muito nervosa, eu me cobro muito e eu vejo que é uma frase muito comum entre mulheres e mães. Mas a minha mãe dava conta de tudo, eu também tenho que dar conta de tudo, né? Sim, Então aí já vem a cobrança lá de trás, né? Então sim. a bagagem, ainda vem essa bagagem que a gente carrega, né? Isso é muito importante, né? Essa construção cultural, né? Porque isso é muito cultural e é muito enraizado, né? Porque é isso que você falou. Uhum, Quando uma mulher fala, minha mãe deu conta, eu tenho que dar conta, né? Mas qual uhum, que era o papel da mulher naquela época, né? Em que lugar que essa mulher estava, sim, né? Ela estava rodeada de pessoas, de filho, ela tinha realmente uma aldeia, né? Para ajudar uhum, em relação às crianças, aos filhos. E hoje em dia a gente não tem, a gente tem uma maternidade muito solitária. sim, E o trabalho também em relação a esse lugar da mulher, né? A mulher ficava em casa, a mulher cuidava dos filhos, cuidava das coisas da casa. Ela não tinha essa preocupação externa, né? De uhum, sair, de estar trazendo, estar se, de alguma forma, buscando algo pessoal, né? Ela vivia em prol da família, né? Ela não sim, pensava nela enquanto mulher, né? aham, Tinha esse lugar também. Então, é algo que vem sendo desconstruído, mas ainda traz, né, resquícios. Por quê? Porque a gente vem dessas culturas, né? E essas culturas são passadas. Você que trabalha aí com a questão da. Como é que chama? Da da, bonequinhos lá, esqueci o nome. constelação, Da constelação, não é? Quando a gente uhum, pensa o que a gente traz dessas sim, gerações, né? A gente vai a 4, 5, 6 gerações passadas uhum, para a gente entender o que a gente está vivenciando hoje. sim. Então, Mas é é muito. bem isso mesmo, essa questão dessa carga, né, que a gente vem trazendo, tudo isso que a gente carrega, por exemplo, quando eu fui buscar, né, a minha história, que eu voltei lá na minha bisavó. Eu fui só até a geração dela, eu já achei o suficiente. Eu achei que eu não precisava voltar mais que isso, não. Mas eu vi essa questão, né, que assim, e eu sentia dentro de mim que eu Hum, precisava dar conta de tudo, né, o tal dar conta de tudo. Porque eu vi uhum, essa história na minha família. E sim, aí, quando a gente foi voltando, eu fui voltando, né? Eu vi que isso veio lá da minha bisavó, porque minha bisavó ficou viúva muito cedo e teve que dar conta de 7 filhas. Aí depois a minha avó divorciou e teve que dar conta de 3 filhas. Aí veio minha mãe tem que dar conta dos filhos. Eu falei, não, gente, eu não quero ter que dar conta de todo mundo, pelo amor de Deus, isso sim. não. Né? E a gente não tem, né? Antigamente não tinha, na verdade, a cultura de você ter um tempo para você, né? Para a Uhum, gente aliviar a questão da carga mental. A minha mãe até falou, conversando com ela outro dia, ela até falou, Hannah, essa questão do autocuidado é tudo muito novo, sim, né? Porque na minha época, ela ainda falou assim, na minha época, quando a gente falava na maternidade, o autocuidado era no máximo eu não passar o dia inteiro de pijama em casa, né, para não ficar olha totalmente só. largada. Ela me falou isso. E aí, olha como é interessante, que quando eu fui ter a Rafa, ela falou assim para minha filha, não fica o dia inteiro de pijama em casa, Cuidando. para você não desconstruir a sua imagem de mulher, para você se olhar no Uhum, espelho e ainda se ver de alguma forma, né? Porque a gente fica nessa imersão da maternidade e aí vai fica. misturando tudo, né? Vira uma confusão na nossa cabeça. Sim, vira uma confusão. E é importante você falar disso, porque isso tem a ver com essa construção da personalidade, né? Porque a Uhum, personalidade é essa vivência, né? E essa experiência em relação às situações que a sim. gente vai, situações e circunstâncias que a gente vai viver, né? Então, Uhum, tem a ver, quando ela te fala isso, tem a ver com essa vivência que ela teve,
Sim, exatamente. Com essa relação com as circunstâncias e pela experiência dela enquanto mãe, enquanto mulher, né? E tem uma autora que chama Lia Luft, que ela fala que a infância é um chão que nós vamos carregar, né? Que nós vamos pisar para o resto da vida. Uhum, Então, a gente nunca sai desse lugar, né? As nossas construções adultas estão baseadas nessas construções da criança, né? sim, Que a gente carrega uhum, sempre, que é essa criança interior. E aí, quando a gente é importante você falar disso, dessa questão, né, desse lugar da carga mental, né, porque a carga mental está totalmente relacionada, né, a essa questão da cobrança, né, da gente se sentir pressionada, desse lugar que a gente vem ocupar, que é muito diferente uhum, desse lugar que sua mãe ocupava, sim. né? E E aí eu a gente costumo tem falar, essa questão. Pode continuar, depois eu falo. assim, eu até te falei do exemplo, né, que a carga mental tem a ver eu gosto de relacionar com o hamster, né? Quando o hamster tá ali correndo Uhum, naquela rodinha dele, né? Ele fica ali rodando, rodando, rodando e não sai daquilo ali, só fica rodando. E aí, eu gosto de pensar a carga mental nesse sentido, porque a carga mental é isso, você fica rodando, você fica imersa às tarefas, ao que você precisa de fazer, né? A fazer são, aos deveres, uhum, e você esquece de olhar para você, e você roda, roda, roda e está no mesmo lugar, você não sai do lugar, sim, né? exatamente. Então a gente fica rodando igual o hamster. E para a gente sair desse lugar da carga mental, a gente tem que se conhecer. E para a gente Uhum, se conhecer, a gente tem que parar, né? Pausar, parar esse ciclo. Por isso que eu falo que essa quarentena foi importante para essa reflexão da carga mental. sim, muito Porque a interessante, gente teve que porque literalmente parar com um monte de coisa, né? teve. Externa. Eu acho que assim, até agora na quarentena, eu vi que foi assim, algumas mulheres fizeram assim, o extremo. Ou elas foram 8 ou elas foram 80. Começou todo mundo naquela arrumação de casa, faz faxina, limpa, higieniza. Ficou aquela confusão. Depois, todo mundo foi cansando. E aí foram vendo que podia relaxar um pouco. Né? Ah, eu posso descansar, eu posso deixar a casa para arrumar amanhã, eu não preciso fazer isso todos os dias. A Dani Uhum. até comentou um pouco aí em cima e falou que antigamente a preocupação era em É, cuidar do marido. do E marido. era exatamente isso, era o cuidar era do filho e do marido. Né? Sim. Eu tenho que cuidar da casa, do filho e do marido. E eu tenho que A dar gente, conta, né? Além de e eu cuidar. tenho que dar conta. Exatamente. Tanto que eu ainda recebo muito essa demanda. Né? Que fala Uhum. assim, não, mas eu tenho que dar conta de deixar a casa arrumada, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo. A gente tem que dar conta de muita coisa, né? E nesse processo de autoconhecimento, realmente é muito importante até a gente saber, assim, quais são os nossos limites, Sim. né? E a gente saber que a gente precisa também se dar limites, né? Que vai chegar um Uhum. momento em que a gente não vai dar conta. E que tá tudo bem, né? A gente não dar conta de tudo. Eu vejo hoje um movimento até um pouco contrário. Como hoje a gente está muito pro lado profissional também, nós mulheres, que eu vi muito isso na quarentena, a necessidade da produção, da produtividade. Né? Então, assim, você viu que era muita gente o tempo inteiro, e curso online, isso e aquilo, aquele monte de coisa. E aí a gente ainda tinha que dar conta dos meninos dentro de casa. Eu Uhum. mesma, teve uma hora que eu falei assim, gente, eu preciso parar e descansar, minha cabeça não tá aguentando mais. Sabe, quando eu me senti esgotada, eu me senti cansada de tanta informação que eu estava recebendo o tempo Sim. inteiro. Porque eu me via naquela sensação de que eu tinha que continuar sendo produtiva. Né? Uhum. Então, assim, eu entrava pro escritório, mas eu saía daqui e já tinha, Rafa, eu quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar. E aí eu percebi que eu estava me cobrando quanto a isso. Que eu falava assim, gente, eu não tô dando conta de brincar, eu não tô dando conta de trabalhar. Né? Então eu preciso achar o equilíbrio. E a gente agora está indo para esse lado, se você perceber. Né? Então a carga mental ela continua, só que está mudando os termos, porque a gente agora está se Uhum. sentindo na necessidade de ficar nessa produtividade do lado, porque eu acho que a gente ainda traz isso, né, lá de trás, de que nós mulheres temos que provar que nós somos boas, né, no que a gente Sim. faz. A gente ainda carrega isso com a gente, ainda tem mais essa, né? Sim. Mas eu acho importante você falar isso, porque justamente essa saída, né, dessa roda,
e você olhar para você, tem a ver com a questão da autoestima, porque se você não Sim. tivesse essa consciência, não tivesse esse olhar crítico, né, para isso que você falou, não preciso dar conta de tudo, eu não estou dando conta, eu vou ter que me reorganizar, você continua nessa carga mental, achando que tem que dar conta mesmo e Uhum. pressionada a isso, a essa produção, e você entra nessa carga mental, pode até gerar um adoecimento, né? Que a gente falou, tem Sim. vários adoecimentos, né? Tem Uhum. burnout, tem, né, crises de ansiedade, depressão. Vai entrando nessa maré, né? Que vai levando essa carga que você não consegue mesmo sair disso. Então, por isso que é importante, né, essa consciência, esse parar, esse pensar, esse saber até onde você consegue ir. Porque isso tem a ver com essa forma de emocional de se perceber, que é interpessoal, Uhum. Sim. né? E é um É a trabalho longo, né? percepção Não é um é um trabalho trabalho recente, longo, não. não é E algo eu de vejo, agora, né? não, eu vejo muito isso assim, eu acho que um outro problema é o nosso imediatismo. Das Aham, pessoas falarem assim, não, mas eu preciso melhorar isso. E não é assim. Né? Quando você entra para um processo terapêutico, você começa lá no autoconhecimento, que você vai olhar, né, lá desde a nossa criança. Tanto que sim, você falou que a nossa criança é um solo que a gente vai pisar eternamente. A eternamente. própria psicologia positiva, quando a gente vai trabalhar, potencializar emoções positivas, o primeiro lugar que a gente volta é na infância. Né? E fala assim, o que Uhum, que você fazia na infância que te trazia emoções positivas? Né? Vamos sim, resgatar para fazer agora, fazer de novo. Então, é um ponto muito importante, né? uhum, A nossa criança interior, como que ela tá, como que a gente acolhe, caso não tenha sido a melhor das infâncias, e como que a gente vai olhar a partir de agora, né? Dessa ressignificação que a gente sim. faz mesmo em relação a essas crenças, né? Que a gente tá falando que são crenças enraizadas e são mesmo, elas são muito Sim. enraizadas. Né? A gente não vai tirar elas da gente, mas a gente pode mudar a forma de olhar para elas, né? Uhum. Assim, nesse movimento, né, que a gente faz, às vezes muito automático, né, de conduzir as coisas automáticas e não querer se deparar, né, com os problemas, com essas questões emocionais. Eu recebo muitos relatos de mães, assim, de mulheres, né, que não querem olhar mesmo para a infância, que Sim. não querem mais relembrar, o que elas viveram com os pais, porque sentem muita dor em relação a isso. Uhum. Mas é importante que a gente volte, que a gente ressignifique isso também, né, Hanna? Uhum. De Sim. um outro lugar. Porque uma coisa é você ter vivido, né, ter sofrido, mas é importante que você relembre, que você perpasse por isso também, para você dar um outro caminho, Uhum. um outro norte aí para isso. Eu atendi uma paciente hoje, eu achei muito interessante porque ela trouxe algo dela que tem a ver com o tema que a gente está falando, né? Desde os 12 anos, ela alisa o cabelo. Uhum. Ela dizia para mim que se sentia péssima porque todo mundo tinha cabelo liso. E ela também tinha que ter cabelo liso, né? Hoje em dia isso não é tão forte mais, mas. Uhum. Então ela tá com quase 30 e ela alisa cabelo até no momento que ela começou a fazer a terapia. E aí tem 6 meses que ela tá deixando o cabelo crescer. Então, como que isso é importante? Ela falou, Bruna, agora eu estou me enxergando, eu estou me percebendo, eu estou visualizando algumas coisas que antes, para mim, estavam muito obscuras. Uhum. É enrolado? Eu falei, não, não sabia. Ela falou, então, desde que a gente começou esse processo, eu comecei também a modificar algumas coisas. E aí ela tá percebendo isso. Então, isso é autoestima, né? Você se perceber, Sim, claro. valorizar o que é interno, não o que é o externo, não o que o outro coloca, né, nesse E é lugar. muito engraçado essa questão do cabelo, como assim, agora que né, as cacheadas estão assumindo os cachos, Uhum. como isso realmente influencia na autoestima, até na própria carga mental, porque você pensa, você tem que alisar seu cabelo o tempo inteiro, o quanto que isso demanda, pensa, Ela falou isso pra para a mim. cabeça da pessoa. Ela tinha que agendar, ela tinha que marcar, começava a crescer, ela não tem que marcar, ela tem que fazer, sabe? Mas Ela falou é, disso, o tanto de que ela é. estressava com isso, assim, de Mas ter que é, ser porque você, bonita. como você não aceita aquilo ali, né? Você, não é que, às vezes não é nem que não aceita, mas
entrou naquele padrão, aí tipo, ai, cresceu a raiz, eu já tenho que fazer de novo. Eu tenho amigas que passaram pelo processo de transição capilar. Lá dentro do grupo tinha algumas meninas que estavam fazendo ou pensando em fazer. E ao mesmo tempo, as que estavam pensando em fazer, ai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou me reconhecer no espelho? Então, pra gente, tipo, o meu cabelo sempre foi liso. Não Uhum. era uma coisa, né, que eu olhava. Então, assim, eu nunca, não posso nem imaginar isso, como que é, né? Mas Sim, essa questão de você modificar o cabelo, por exemplo, para quem nem sempre alisou uma vida inteira, é um processo sim de autoestima, é um sim, processo de reconhecimento e que ainda mexe com o seu lado mental, sim, porque você fica naquele mexe. movimento o tempo inteiro, né? De que ainda mexe no bolso, né? Porque deve ser caro. Também, aqui, a Daniela tá falando que ela também, há 2 anos, deixou o cabelo crescer, mas que é difícil adaptar ao novo visual. Mas é por quê? Uhum, Porque a autoimagem que ela formou, né, dela, tem a ver com o sim, externo, tem a ver com o interno. uhum, E, e é isso que a gente faz, porque a gente geralmente cria as crianças, né, educa as crianças, sempre condicionada ao elogio, sempre condicionada a um sim, reforço novo, né? Assim, que a mamãe gosta, a mamãe não gosta, a mamãe tá feliz, a mamãe não tá feliz. A gente nunca fala do esforço da criança. O que que ela fez? uhum, Qual que é a capacidade dela? A gente fala sempre se foi legal, se não foi, se eu gostei, se eu não gostei. Então a gente deixa a criança viciada nesse lugar de que é importante o olhar do outro para que ela faça alguma coisa, né? É diferente de quando a sua filha pergunta, mamãe, eu não dou conta, e você fala, você é capaz. Então uhum, você coloca para ela a responsabilidade de que ela é capaz, que ela tem que olhar para ela, né? sim, E aí perfeito o que você falou, ô é Bruna, muito muito diferente. perfeito, porque assim, hoje, não sei se ela vai estar aí ainda, eu tava conversando com uma amiga minha hoje sobre isso, sobre a necessidade que nós temos sobre essa autoafirmação, né? Autoafirmação. De ter pessoas falando, não, esse é o caminho, você tá certa, parabéns pelo que você fez. Eu Isso. sofri muito para desconstruir isso na minha vida, mas muito, Uhum. porque tudo que eu fazia eu precisava de alguém me falando que isso estava certo. E Sim, se ninguém me falasse que não estava certo, eu não encarava o você não desafio. Tipo fazia. assim, eu não vou, sabe? Tipo assim, eu Sim. não vou, não tenho coragem de ir. E isso que você falou é assim perfeito, porque realmente é essa a nossa construção da É. autoestima, né? Da segurança, da gente realmente se empoderar sozinho, de falar assim, Uhum. não, eu vou dar conta e eu vou sozinho, independente dos elogios. E antes da gente começar, eu li uma frase que falava assim: o que que você quer ser? Você quer ser a sua essência ou você quer ser importante? Porque se você quiser ser importante, é pro seu ego. E se é pro ego, a gente vai precisar dessa autoafirmação, do que vem de fora. Sim. Né? E qualquer coisinha que não vier, que não for essa questão de autoafirmação, a gente desmorona, né? Porque a Sim. gente fala assim, poxa, então não tá dando certo, né? E aí a gente já generaliza, já se joga lá para baixo, né? Não foi aprovado, né? O outro não Não foi aprovou, né? aprovado. E aí a gente fica condicionado a esse olhar do outro, literalmente, né? Sim, Como que isso literalmente. é tão difícil, né? Tem uma pessoa falando que como que isso pesa, né? Precisar dessa A aceitação. Karine. E Uhum. o tanto que a gente demora para desconstruir isso, Muito, muito tempo. né? Porque antes de desconstruir, eu tenho que ter consciência de que eu tenho necessidade disso, Sim. né? E até a gente Aceitar. tomar, É. aceitar, de falar assim, não, realmente, eu preciso dessa autoafirmação. É difícil a gente assumir pra gente mesma que a gente tem Uhum. necessidade disso, né? Sim. É muito difícil as mudanças, né? E às vezes a aprovação do outro pesa. Sim, mas é por isso, justamente porque a gente foi educado dessa forma e a gente Sim. tem, é importante a gente ter essa consciência e tentar desconstruir isso, né? Os nossos filhos não Uhum. precisam dessa afirmação. Meu filho tem, às vezes ele fala assim comigo. Eu falo também com ele que ele é muito capaz, né? Você é capaz, você consegue. E às vezes quando eu falo, eu não dou conta de fazer isso, ele fala, mamãe, você consegue. É, a Porque eu Rafa também, fala isso pra ele mim. consegue, vai, mamãe, tô aqui, você consegue. É. E às vezes ele faz alguma coisa que eu peço pra ele fazer e ele fala assim: e agora você tá feliz? Uhum. Entendeu? Tipo assim, realizei agora, tá? Isso aí é pra você. Uhum. Eu falo, filho, eu estou feliz, mas o mais importante não é a minha felicidade, é a sua. E você tá feliz? Uhum.
Então, eu devolvo isso para ele, porque senão ele vai ficar viciado nesse lugar de me fazer feliz ao invés de Sim. buscar a felicidade que é dele, Nossa, né? e isso aí que você tá falando, esses dias eu percebi que eu fiz isso sem querer com a Rafa, sabe? Aí que eu me toquei na hora da resposta dela. Porque ela fez alguma coisa que eu não gostei, aí eu falei com ela bem sério, eu falei, filha, isso que você fez não foi legal, mamãe ficou muito triste com você, mamãe não quer que isso se repita, tudo bem? Ela, tudo bem. Aí ela fez alguma coisa, ela virou pra mim, agora você tá feliz? Aí eu, ai meu Deus, aí a gente faz mesmo sem querer, claro, Fala. A gente, vai é acontecer. isso que eu falo. O som, né, que a gente pisou enquanto criança, a gente vai carregar. Então a gente carrega. Por mais que a gente tenta Carrega, desconstruir, que a gente percebe que a gente volta atrás, mas algo vai acontecer. E tá tudo certo acontecer. Não, tá tudo certo. Então, assim, aí a gente até leva pro lado de ser engraçado, né? E aí a gente começa a rir, pra ela ver que tá tudo bem, que não é uma coisa que vai ficar ali agarrada, que a gente vai ficar necessitado daquilo, né? Mas é Quando se importante fala a disso, gente. uhum. Pode Você falar. falou dessa questão do comportamento, né? A mamãe não ficou feliz com você. Eu sempre falo assim, ao invés de a gente falar que nós não ficamos felizes, né, com a criança, porque a gente fala, eu não fiquei feliz com você, você está falando do ser da criança, né, do Aham. pessoal da criança. Eu sempre falo, eu não gostei, eu não fiquei feliz com o seu comportamento. Uhum. Seu comportamento me trouxe irritabilidade, me trouxe alguma frustração, então eu nomeio dessa forma, né? Então, não é a criança, não é ele, né? Ou ele ou ela. Sim. É o Uhum. comportamento que me gera também um sentimento e automaticamente um comportamento. Sim, isso é importante da gente ter a noção desses pequenos detalhes que fazem bastante diferença, Mas, né? e essa questão da consciência, mas são detalhes importantes para a construção dessa imagem, né? Sim. A partir Uhum. dessa consciência que vai trazer para gente esse lugar, que é o que você tem Uhum. feito também, que eu faço, né? Eu acho que tudo começa lá na tomada de consciência, né? Eu falo que é o primeiro passo. Até a Sim. própria constelação, por exemplo, eu uso ela dentro da minha terapia, como uma forma de tomada de consciência. Tem Uhum. gente que vem pra mim e fala assim, Hanna, a constelação vai mudar a minha vida? Eu, não. Quem vai mudar a sua vida é você, porque não Sim. adianta, né, Bruna? Não vai ter nenhum tipo de terapia que vai mudar a sua vida se você não tomar consciência, se você não assumir a responsabilidade daquilo ali e você Uhum. agir, né? Sim. Porque também não adianta a gente tomar consciência e não fazer nada, né? Então hoje eu vejo que a gente tem muitos recursos que nos fazem tomar consciência de um tanto de coisa da nossa vida, da nossa personalidade, do nosso Uhum. jeito de ser, mas que não vai adiantar nada se eu não tiver uma atitude, né? Eu não Sim. puxar aquilo. Ah, a Dani tá falando que meu microfone tá baixo. Abaixo. É. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou? Vou ficar com ele aqui mais próximo. Pra mim tá bom aqui. Melhorou, Então Dani? eu. Dani, você me fala se tá melhor. Então eu acho que é um caminhar, né? É um caminho que a gente tem que seguir. Né? Não adianta eu só ficar vendo. Eu vejo que tem pessoas que estão viciadas em constelação, é uma, por exemplo, de ficar fazendo e fazendo e fazendo. Gente, e aí? Vocês estão fazendo o que com tudo isso? Né? Sim. Ok, tomei consciência que minha infância foi péssima, tomei consciência que eu não fui estimulada por ninguém, fui reforçada por ninguém. E aí? E aí? Isso Né? O que mesmo. faremos a partir daqui, né? Então, até pra gente, mulheres, trabalhar. Obrigada, Dani. Trabalhar nessa questão da carga mental é muito importante, né? Porque Uhum. eu vejo que cada vez mais tem mulheres reclamando e reclamando e reclamando, mas a gente está entrando num ciclo de vitimização e reclamação sem fim, Sim. né? E aí vem a questão do autocuidado. O que estamos fazendo para fazer diferente a partir de agora? Isso. Onde eu quero chegar, né? Onde eu estou e para Exatamente. onde eu quero ir. É isso que você, né, falou. É isso que eu quero. Quero me envolver dessa forma. Ficar Uhum, sobrecarregada, não ter tempo para isso, para aquilo. Então, se perguntar, né? É esse lugar mesmo que eu quero ou eu quero mudar? O que é que eu preciso mudar? E para mim uhum. chegar a essa mudança, o que eu preciso fazer? Né? Quais são os micropassos que eu preciso dar? Micro, não são Micros, passos, né? Porque são são micros. micro. Passos de Não adianta a gente formiga. pensar que a gente vai conseguir dar um passo que a gente não vai conseguir dar esse passo, Uhum, exatamente, é né? isso São mesmo. micros no sentido de ser pequenininho, devagar, é um processo, né? E essa questão da carga mental sempre está relacionada, né?
ao que a gente idealiza, porque Uhum. às vezes a gente fala assim, olha, eu quero chegar em tal lugar. Mas o que que eu estou fazendo para chegar nesse lugar e quais são esses micropassos que eu estou dando? Nenhum. Eu só fico ali Sim. na idealização, né? Então a carga mental ela fica entre essa idealização, ele fica no meio, né, entre a idealização e a vida real. Bom, eu Uhum. queria estar nesse lugar, mas eu tô nesse lugar e eu não consigo mover, né? Sim. E aí E isso você gera aí o estresse, é você gera muito carga mental. interessante, Bruna, isso tudo, porque assim, é claro, né? A gente vai lembrando dos nossos pacientes, as pessoas que nos abordam de alguma forma. E agora eu tô trabalhando muito com essa questão até do nosso posicionamento, né? Tanto como profissional, quanto mulheres, quanto mães. E eu acho que foi semana passada que eu perguntei sobre isso. E alguém me respondeu assim: Nossa, eu abri mão de um relacionamento por causa da minha família, não consegui me posicionar de forma diferente. Hoje eu me sinto muito frustrada por isso. Então, assim, olha o peso, né, nessa questão de carga mental que ela vai carregar para o resto da vida e que ainda assim ela não consegue se posicionar. Né? Ela falou que Uhum. não tem força para fazer diferente porque ninguém da família aceitava, porque todo mundo falava que não era o melhor para ela e ela preferiu seguir assim. Então, a vida inteira que ela estiver daqui para frente, né, se ela não conseguir fazer alguma coisa diferente, ela vai carregar esse peso com ela, né? Sim. Então, o estresse vai estar sempre no nível mais alto, as frustrações, né? Todas essas questões de autoestima, porque como que ela vai Sim. olhar para a autoestima dela e falar, não, eu dou conta, né? Sem ter ninguém ali reforçando, Uhum. vai ficar muito pesado, né? Então você pensa quanto que isso é importante da gente olhar, trabalhar e fazer alguma coisa. É, e eu sempre falo assim que a expectativa é inimiga, né, da Sim. realidade, né? E ela também é um carrasco para a felicidade. Então, assim, seja essa expectativa externa ou seja uma expectativa que seja nossa mesmo, né, desse Uhum. lugar, né, de onde eu quero estar. Então, a gente sempre está nesse, né, nesse lugar, assim. Então, é importante nivelar isso, né? De onde Sim. eu quero estar com a realidade, né? E como que eu vou Uhum. chegar? Quais são esses passos, esses micropassos para que eu chegue a esse lugar? Porque isso diminui, né, a carga mental, isso Sim. diminui o estresse, É essa questão, gente, diminui a expectativa. da nossa carga mental, do nosso autocuidado, da nossa autoestima, tudo isso que envolve. Isso é tão pesado. Eu não lembro se existe um transtorno de personalidade, eu não me recordo se é o Você borderline. falou, mas eu não. Não é? Eu acho que é. Depois eu vou até pesquisar para ter certeza. Mas se eu não me falha a memória, é o borderline, que é um transtorno de personalidade, que uma das características dele mostra isso. Quando eu preciso me posicionar para tomar uma atitude, ser responsável por uma coisa e eu não dou conta, porque lá na infância eu não tive essa base bem estruturada, o meu cérebro dá um estalo que eu faço uma regressão para aquele momento em que eu realmente precisei de ser cuidada. Eu tive uma paciente com transtorno de borderline e foi muito pesado, porque ela tinha na época 17 anos que aconteceu com ela. Ela precisou tomar, né, tipo assim, as decisões na época de vestibular. Ela tinha uma desestrutura familiar super pesada, família totalmente desestruturada. E aí, no meio desse estresse dela, né, de ter que resolver alguma coisa, ela deu primeiro ela deu uma crise de pânico. E aí ela ficou 7 dias internada, porque ela deu uma crise de pânico muito forte, que ela chegou a perder fala, ela entortou as mãos, sabe? Ela ficou bem naquela posição Sim. fetal, digamos assim, precisando de cuidados. E Bruni, quando ela voltou, ela bloqueou tudo o que aconteceu na vida dela de 17 anos para trás. Então ela teve que começar de novo. E quando ela voltou no estado de uma criança de 4 anos de idade. Uhum. Ela não conseguia verbalizar, né, como uma adulta, e sim como uma Uhum. criança. Então ela tinha aquela dificuldade de distinguir o que era fantasia do que era real. E aí a gente fez um acompanhamento bem profundo com psiquiatra, psicólogos, tinha uma equipe trabalhando com ela, porque ela entrou nesse estado, né, Sim. nesse quadro, na verdade. Então, olha o tanto que é importante hoje, né, que nós já somos adultos, mas temos filhos, a gente dá essa base para os filhos, a gente, né, Uhum. realmente ter consciência de tudo isso,
Porque a qualquer momento o nosso cérebro, ele pode não comportar, né, das coisas em que a gente vive, do que a gente precisa Hum. realmente ter força para agir. Então, quando a gente fala sobre autocuidado, sobre autoconhecimento, sobre esses processos, é porque realmente a gente precisa dessa base, né? E Sim. eu falo sempre com muita vontade mesmo, assim, de levar esse conhecimento para as pessoas, porque o nosso cérebro ele é uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe o que que pode acontecer de uma hora para outra, né? Uhum, uhum. E é isso que você falou, é a importância desse cuidado, né, em relação à carga mental, porque é algo sério, né? Não é Sim. brincadeira a gente se colocar nesse lugar de eu suporto, eu consigo, eu dou conta, vou Uhum. esperar mais um pouquinho, não tá na hora ainda, não tem dinheiro, e você nunca decide, né? Você não sai dessa Sim, roda, né? E exatamente. aí você vai deixando, vai postergando, eu tenho que dar conta, eu preciso conseguir. E Uhum. aí eu acho importante a gente fazer assim, aquele pensamento, né, do pessoal para pensar na questão da mãe ideal, né? Ah, Dessa é mulher mesmo que você falou. Uhum. ideal. É, quando a gente pensa, né, numa mulher ou numa mãe ideal, quais são os adjetivos que a gente dá para ela, né? Como que é uma mãe idealizada, uma mulher idealizada, né? É uma mulher linda, maravilhosa, loira, Plena, loira, de cabelo liso, um salto cheirosa, alto. né, no salto alto, super educada, gentil, né, assim, no Sim. grita, o que mais? Não grita, meu filho. Senta ali e come direitinho, por favor, criança. Não vou te dar um cascudo, não. Não, porque é importante a gente fazer esse movimento de pensar nessa mãe ideal, porque é isso, o Sim. estresse tem a ver com isso, nessa mãe ideal, nessa Sim. mulher que a gente está pensando, e aí a gente faz o movimento contrário, e essa mãe ou essa mulher real, né? Real. Somos nós, Uhum. que está às vezes descabelada, surtada, grita, chora, tem emoção, tem sentimento, Sim. a gente faz esse movimento contrário. Uhum. A Esse Camila movimento falando que as redes sociais hoje em dia também sabotam muito com a nossa autoestima. Sabotam não, ela joga sabota. uma bomba na nossa autoestima. É É por uma isso verdadeira bomba. importante a gente ter essa questão da autoestima, né? Do Sim. bem formada, ou bem trabalhada, porque aí essas questões, né, externas talvez não venham afetar tanto, né? Uhum. Que às vezes a gente não tá bem, se você vai para a rede social, a tendência é você piorar, Sim. né? Porque você vai começar a se comparar. Então você vai se colocar, É, né? vai. Outro dia as meninas estavam a gente conversando no grupo, né, e falando assim, ai, sobre castigo, e sobre isso, e sobre aquilo. Eu falei assim, gente, vocês acham que eu não ponho a Rafa de castigo, gente? É claro que eu coloco. Outro dia eu fui brincar com ela que eu ia dar um cascudo nela. Eu falei, eu vou te dar um cascudo, menina. E encostei a mão assim. Essa menina fez um drama aqui dentro de casa, falando que eu tinha quebrado a cabeça dela. Ela quebrou a minha cabeça. Que Mas dor. assim, e eu brinco muito com as meninas que, gente, tá tudo bem você surtar, dar uns gritos, ficar louca. Depois a gente volta, né? E eu acho que isso, inclusive, é necessário de vez em quando. Né? A gente dar uns surtos, a gente falar que não aguenta, que tá cansada, se trancar no banheiro e chorar e fazer as coisas. As meninas do grupo rindo da minha cara. Eu falo que um dia eu vou perder a credibilidade com elas como psicóloga. Mas assim, eu acho que às vezes as pessoas pensam, psicólogo não tem esse problema, né? Assim, as Não é emoções bem assim, estão. gente. Opa, tá meu mouse. As emoções estão totalmente no nível zen, né? Equilibradas, né? Totalmente equilibrado o tempo todo, mas essa questão faz parte do ser humano em geral, né? Sim. Enquanto ser humano, a gente está nessa constância, inconstância, a gente navega, né? Oi, gente, caiu aqui. Oi, pessoal, caiu aqui a live. Deixa eu esperar a Hanna voltar. Não sei o que aconteceu, Hanna. O que aconteceu? Internet. Sei que deu uma pausa aqui. Parou tudo. Voltei. Oi. Nossa, deu uma pausa aí. Tá vendo? Nós estamos falando de pausa. Travou. Travou aqui total. É, travou aqui também. Você ficou muda. Parou tudo aqui.
Vamos voltar aí, né? Foi até bacana porque a gente começou a falar dessa questão da pausa, né? De parar, de É, dar esse tempo e surtar e voltar pro lugar, pro eixo, né? verdade. Aí a live travou com a gente. Travou, tá vendo? Até a live surtou. Vou colocar aqui, vou esperar o pessoal entrar um pouquinho aqui de Tá. novo. Eu salvei lá no GTV, tá? Ah, ótimo. E depois dá pra gente pegar e baixar lá. Uhum. São as coisas da tecnologia, né? São. São imprevisíveis. Como a nossa Sim. vida, né? Como a nossa vida, exatamente. Uma vez, quando logo no início eu fui fazer uma live com a Marcela, não entrava de jeito nenhum. A live a gente teve que adiar. Olha, Não entrou de jeito nenhum. tá ficando bem cheio, né? Tá. Ver se o pessoal vai ver aí que a gente voltou. Acredito que sim, né? Ah, acho que sim. Já tem gente entrando. Então vamos voltar, né, a falar sobre isso. Vamos. Isso. Oi, a gente tava falando dessa questão, né? De que às vezes a gente vai parar mesmo e dar umas surtadas e que tá tudo bem, né? Eu acho que é até importante a gente extravasar, colocar pra fora, né? Alguns pontos, assim, do que é preciso, né? A gente colocar pra fora, né? O que a gente tá precisando tirar de dentro da gente pra gente depois respirar e ressignificar aquele sentimento, né? Eu acho que isso tem muito a ver, né? Muito importante quando fala disso, porque tem a ver com a questão da gente pensar que a gente não é perfeito, né? Que a gente é Sim. imperfeito mesmo. Uhum. E talvez aceitar, né, essa imperfeição, visualizar essa imperfeição e aceitar, né, que é o difícil mesmo. Sim, eu acho também, que é uma parte bem difícil. A gente não vai dar conta e que a gente vai errar. E eu costumo falar assim, não é a questão de você errar, mas o que que você faz quando você erra? Uhum. Você tem duas oportunidades. Ou você para diante desse erro e fica lá se culpando, né? Ou você busca solução para isso, né? Ou Uhum. você Sim. vai reparar esse erro, né? Vai Uhum. reparar o dano e, né, vai colocar isso. E isso é importante também até para a gente mostrar com quem, né, para nossos filhos também, né? Uhum. Erra enquanto mãe. E tá tudo certo errar enquanto mãe. É importante que a gente erre, que a gente aceite o erro, né? Mas Sim. que a gente busca essa redimir desse erro, né? A gente busca essa reparação. Uhum. Então Eu mostrar acho que para uma ele. coisa que se torna até muito pesado é a questão da comparação, né, Bruna? A gente se compara muito, tanto quanto mulher, tanto quanto mãe, e essa Sim. comparação ela traz um sofrimento muito grande pra gente. Né? Uhum. Porque eu nunca sei da vida do outro. Né? Imagina se eu me comparar com você através de redes sociais, né? Eu falar, nossa, a Bruna dá conta de brincar com o filho dela, a Bruna dá conta de fazer live, a Bruna dá conta de fazer isso, eu não tô dando conta de fazer nada. Eu vou surtar, porque eu não sei o que tá passando ali de trás, né? Eu não sei o que para você realmente é importante. Então eu via que acontecia muito isso, sabe? Muitas mães chegavam pra mim falando assim, eu quero conseguir fazer igual você. Eu falei, igual a mim, como? Exatamente. Né? Porque eu priorizo, sim, a questão do meu trabalho, né? E esse ano eu falei que eu ia priorizar a minha família também. Então, são pontos que para mim são importantes. Por exemplo, eu vou estar arrumada. É um ponto para mim importante? Ok, eu estaria arrumada. A minha casa não necessariamente, Sim. né? Então, as pessoas não sabem o que está por trás das coisas, né? Então, eu acho que aí sim, na hora que você faz essa comparação, a gente sofre, né? Sim. Porque eu não sei o que o outro está priorizando. É interessante você falar isso, porque eu tô ministrando um workshop online e semana retrasada, numa das aulas que eu estava, né, ministrando, eu falei para as meninas para as mães, né, que tinha uma semana que eu não arrumava a minha cama e tinha uma semana que eu não lavava roupa. E aí elas viraram para mim e falaram, não acredito. Eu falei, sério? Aí eu fui, tirei foto, sabe? Mostrei para elas. Aham. E aí eu falei justamente isso, assim, bom, se eu tô priorizando alguma coisa, eu tenho que deixar outra, eu tenho que Sim, abrir mão de alguma exatamente. coisa. E aí, assim, eu vou abrir mão de quê? Né? Eu vou abrir mão dessa fazeção, dessa arrumação, dessas Sim. tarefas que são intermináveis, né? E que não me trazem nenhuma satisfação, nenhum senso de Uhum. alegria, a não ser os momentos que eu quero fazer isso, que eu quero priorizar.
Mas Uhum. então é importante quando você fala isso, porque olha a imagem que elas tinham, né? Bom, você não vai Sim. deixar, sabe? Assim, Uhum. imagina, você vai deixar a cama uma semana sem arrumar. É. Então, assim, que é isso que você falou, né? Tem a ver com esse lugar, desse olhar, né? E tem um grupo de estudo também que eu participo, toda quinta-feira, 7 horas da manhã. E nessa quarentena eu priorizei desenvolver esse workshop. Então eu me dediquei a isso, né? Uhum. Mas também abri mão de um monte de coisas para fazer. Sim. E aí eu estava sempre enviando, né, as mensagens, as coisas que que eu estava fazendo, realizando. E aí ela, um dia no grupo, falou comigo, Bruna, eu parei de ver suas coisas, porque você está numa produtividade que eu não estou dando conta de te ver. Ela falou comigo, eu estou me comparando a você. Como que você dá Uhum. conta? Sabe? Aí a gente foi conversar sobre isso. Eu falei, não é que eu dou conta, tem um planejamento, tem uma organização, né? Tem uma série de coisas que estão deixando de ser feitas para que eu consiga dar Uhum. conta disso. Então é isso que você falou, né? Uma coisa é a realidade, outra coisa é o Sim. que a pessoa vê de você, né? São coisas Uhum. diferentes, né? E teve um É. dia também que eu coloquei aqui no Instagram que eu tava surtando, né, na quarentena. Aí uma mãe falou comigo, ai, graças a Deus, não é só eu. Eu achei que Ai. se fosse, eu achei que fosse só eu. Eu achei que Uhum. isso não É. aconteceria com você. Eu falei, lógico que Uhum. acontece, né? Não tem como não É. acontecer. É Sim, tem impossível não muitas. acontecer. Eu acho, assim, que essa questão da comparação, ela pesa muito pra gente, né? Tanto, como eu falei, como mães e como mulheres, a gente se compara muito, a gente, né, olha muito pro Sim. outro, né? Tentando falar assim, ai, será que eu tô no caminho certo ou não? Mas foi isso que Uhum. você falou. E eu falo isso muito com as meninas no grupo. Eu falo assim, igual esse dia a gente ficou falando sobre passar roupa. Eu falei, gente, eu não passo roupa. Eu dobro as roupas e tá tudo certo. A gente passa o que tem que ser passado. Elas, ai, não acredito, eu passo até pano de chão. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, pano de chão não. O auge, né? Porque assim, o tempo que eu vou perder ali passando roupa, igual você falou, eu escolhi isso. Uhum. Essas tarefas de casa, elas não terminam nunca. Não. Então, o que eu priorizo quando eu tô em casa, tá? Vou ficar com todo mundo aqui em casa, mas eu quero sair pra trabalhar, eu quero sair arrumada. Isso pra mim me faz bem, né? Uhum. Trabalha a minha autoestima, me dá a segurança do meu Sim. trabalho. Então, é isso que a gente tem que saber o que que a gente quer, né? E aí, mais uma vez, faz parte do autoconhecimento. Eu tomar consciência do que eu quero, eu assumir as minhas escolhas, e assim a gente vai seguindo de uma forma bem mais leve, né? Bem mais tranquila, na verdade. Eu sempre coloco assim também uma outra perspectiva, né, de pensar a questão da carga mental, né, é quando a gente pensa assim, para pensar mesmo em dois lados, né, como se fosse, Uhum, não é uma balança, mas é dois lados, né, no meio a gente tem um X, que esse uhum, X a gente pode comparar a questão de quando a gente nasce, né, então a gente uhum, nasceu ali, a gente tem um equilíbrio, porque todo mundo nasce nesse equilíbrio, vamos pensar assim, né, nesse lugar de estabilidade, né? E quando a gente começa a entrar nesse nível da carga mental, ou a gente tende para um lado, né, que é o lado da escassez, é o lado assim, eu uhum, não dou conta, você se comparar o tempo todo a outra mulher, a outras mães, né? E você fica se comparando, se diminuindo, e você tem esse olhar muito deficiente de você em relação uhum. a essas outras pessoas, que é isso que você falou, Sim. né? Essas comparações. Ou então você entra num outro lugar, que é o lugar, né, da ansiedade, né, de fazer, fazer, Uhum. fazer, produzir, 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 e aí você nunca consegue chegar nesse lugar da essência, né, nesse Sim, lugar exatamente. de ter essa harmonia. Então, a gente sempre está pendendo para um lado ou para o outro. Não quer dizer que a gente sempre vai estar naquela essência, a gente sempre vai estar Uhum. nessa paz, né? Nesse lugar maravilhoso. Mas é importante que a gente reconheça e que a gente busque alternativa para voltar a essa essência, Sim, com né? certeza. Isso aí faz Eu, muito sentido, é. e que é isso que você falou, é buscar grupos de apoio, né? Tanto para gente enquanto mulher, quanto Uhum. para maternidade, que ajuda, que facilita, né? Grupos que a gente pode entrar em contato conosco mesmo, com coisas Uhum. pessoais, né? E que você vai conseguir trabalhar, que você vai conseguir desenvolver. Então, tudo aquilo que te traz ou que renova, né, esse lugar da essência, né, de quem é Uhum. você, do que eu quero, do que é importante e que volta esse olhar, né, para sua introspecção,
para esse lugar da autoestima, né? Da sua relação com você mesmo. Uhum. Então é importante a gente buscar. Quando você vê que está distanciando, você fala, opa, peraí, não tá legal, deixa eu me Sim. renovar aqui em alguma coisa, né? Que também Isso. entra nessa questão da essência, da consciência, né? Uhum, sim. Porque essa questão do lugar da maternidade também é uma cobrança muito grande, né? Uma expectativa muito alta, né? E essa Muito. expectativa é tão alta que ela acaba sendo destrutiva pra gente, Uhum. né? E a gente sofre muito com isso. Desse lugar de mãe suficientemente boa, né? É. Uhum. De fazer filhos perfeitos, né, De para o fazer mundo e a filhos gente não vai perfeitos, é uma fazer máquina de isso fazer filho nunca. perfeito, né, Hannah? Então, é um lugar Exatamente. que é muito complicado. Então, a gente está sempre em evolução, né? Pensar nessa Uhum. evolução, não de Sim. buscar a perfeição, mas de buscar esse lugar que você sinta paz, sabe? Que você Sim. sinta É, tranquilidade. tanto que lá com as meninas eu falo assim, é um grupo de mães, era inicialmente de mães, depois entraram mulheres que não eram mães. E eu falava assim, gente, eu não tô aqui, a gente não é pra ficar falando de filhos. Né? Ai, meu filho já faz isso, meu filho faz aquilo, meu filho é assim, porque a gente entra no jogo de comparação de novo. Né? Então, Uhum, assim, se o meu filho já fala e o da fulano não fala, significa que eu estou sendo uma melhor mãe do que a outra? sim. Né? Então, É. você tá de novo ali se comparando. E a gente tá num caminho, né? Eu acho que se a gente se unir, todas nós, mães e mulheres, e tentar realmente desconstruir essa questão do apontar, do julgar, do se comparar, né? O do tentar estar melhor do que a outra em algum momento, porque aí isso de novo é autoaceitação, a gente vai sofrer muito menos. Uhum, Né? Então, assim, aonde eu vou, eu não fico falando, ai, a Rafa andou com tantos anos, a Rafa falou com tantos anos, a Rafa fala tantas palavras por dia. Não faço sim. nada disso, porque além disso, eu acho que se ela escuta, ela vai começar a pegar aquilo pra ela. Nossa, então, né, eu Sim. sou muito isso, eu sou muito aquilo. E eu não Uhum. quero que seja dessa forma, né? Se eu tô certa ou tô errada, também não saberemos, né? Só Não lá na saberemos. frente. Então, E eu falo assim, que muitas coisas vão ficar mesmo, né? Eu falo sim. que o trauma, ele faz parte da vida. A gente nasce já com esse trauma do nascimento. E é algo Uhum, que a gente vai viver sempre, né? Mas a questão é o que que você faz, né, com esse trauma? O que uhum, que você faz com isso na sua vida sim. adulta, a partir do momento que você desperta para essa consciência, né? Eu acho que é É, e mais importante. uma vez, né, a questão do que nós estamos fazendo para agir e fazer diferente. A gente tomou consciência de tudo já. E agora? Quais decisões nós vamos tomar, né? Eu gosto Sim, muito de exatamente. usar o círculo, assim, o círculo, eu faço o círculo da porcentagem, né? Então, para colocar mesmo, assim, em partículas, né, em pedaços, assim, de pizzas, como se eu fosse dividir esse círculo em pizza mesmo, qual que é o lugar que eu estou, né? Então, eu coloco lá o Uhum, tempo que eu estou no trabalho, o tempo que eu dedico ao meu filho, o tempo que eu dedico à minha relação com meu marido, o tempo que eu dedico para mim, né? Algum exercício, alguma coisa que eu gosto de fazer. E é sempre bom a gente fazer isso. Né? É uma dica assim que eu estou passando para as pessoas, uhum. porque a gente consegue colocar no papel e visualizar. Porque a gente está falando, e às vezes, quando a gente coloca aquilo no papel e coloca aquilo visível, a gente consegue ter mais consciência do que a gente fala, né, Hannah? Sim, sim, Porque a com gente só fica certeza. pensando, pensando, pensando. Mas na hora que você coloca no papel, que você retrata, né, aquilo que você gostaria mesmo, você Uhum, consegue visualizar, tem uma dimensão de que, bom, tem alguma coisa aqui que eu não estou dedicando, que eu não estou dando atenção, né, que eu não estou me renovando e que eu preciso de fazer uhum. para isso mesmo. É, eu uso aquela que a gente chama de roda da vida, você deve Roda da conhecer ela vida. também, que é bem Sim, conheço. parecido. Então eu uso muito com as meninas a roda da vida. A gente faz roda da vida, olha, porque aí a gente vê o que que a gente está dando atenção, o que que a gente não Isso, está dando e o que que a gente quer dar atenção. isso. Né? Eu sempre falo isso, porque nem tudo a gente quer dar atenção no momento. Sim, Né? sim, E tá tudo certo. Eu acho que somos nós que temos que escolher o que que a gente quer dar atenção naquele momento. É igual você falou, é visualização. Também sou super dessas visualização. de Quais são tentar as pôr no papel. prioridades? É, quais são as Pode prioridades? também. É Exatamente. visualização, colocar no papel e decisão, né? Se não decidir, Sim, não vai sim. sair do lugar, né? É, eu fui, esses dias mesmo, eu fui confrontada por uma paciente, confrontada mesmo. Ela, enfim, ela fez a constelação e ela me mandou mensagem falando assim: vai demorar muito pra acontecer alguma coisa? Aí eu falei, ai, depende do quanto tempo você vai demorar pra começar a fazer alguma coisa. Ela, não, porque as pessoas falam que fazem constelação e a vida muda de repente, de uma hora pra outra.
E aí Uhum. eu até fiz um stories falando, explicando sobre isso, porque não é assim, é igual você tá falando, a É, gente tem que tomar consciência, a gente tem que começar uma caminhada, a gente realmente precisa fazer coisas, né? E aí é nossa responsabilidade, o que que eu vou fazer com aquilo? É as sim. ações realmente que eu vou tomar. Também não é só ser responsável, é agir em cima É daquilo, né? agir. Então, É agir. tem muita coisa por trás. Identificou, tem que ter uma ação, né? Porque Sim, senão você também exatamente. continua na roda, não Continua, sai não dela, funciona nada. né? Vai ficar rodando e não vai sair do É. lugar, né? E quando a gente sai, a gente tem essa sensação, né, de estar fazendo algo, de estar se Uhum. realizando, né? Você tem essa saída desse círculo, né? Como que isso Sim. é vigoroso, assim, como que isso traz mesmo benefícios, né? Uhum. E aí trabalha a nossa autoestima, né? E aí a gente O mete a tempo cara. todo, mesmo. Pois é, Mas acho que a é gente pode ficar por isso. aqui, né? Sim. Obrigada Eu pela que gente ter agradeço. conseguido, né, fazer a nossa É, live. Achei que foi muito bom, muito interessante, muito boa. Espero que o pessoal também tenha gostado. sim. E é Agradecer o isso. pessoal de ter participado, Sim, todo mundo que né? participou, quem veio, né, Já, prestigiar. é, já tá tarde, já são 11h10. Já, né? O Já tá pessoal já super tá tarde. minando aqui, já tá na hora de dormir mesmo. Então, Tá. beijão, viu? Até Beijo, mais. Bruna. Obrigada. Boa noite. Obrigada a Tchau. você. Boa noite. Tchau.